Vou pedir para você abrir a sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5 e o versículo 18. Felizmente, às vezes nós não podemos contar com estrela, né, irmão? Nós temos que contar com os humildes. Estrela que só Jesus. Aleluia, Jesus. E Ele vai nos dar vitória nesta noite. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Quantos já achou queiram dar um brado de glória a Deus para Jesus? Aleluia. Vai ser tremendo aqui. Aleluia. Capítulo 5 e o versículo de número 18, que está dizendo assim a palavra de Deus. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Quantos querem ser cheios do Espírito aqui nesta noite? Aleluia, Jesus, graças a Deus. E esse Jesus maravilhoso, agora fecha a Bíblia. Algumas pessoas que chegaram depois, vamos fazer mais um minutinho de oração, para que o Espírito de Deus, Ele direcione esta palavra, para vir de encontro ao meu coração e ao seu coração, amém? Fecha teu olho um minuto, graças a Deus, e vamos levantar um minuto de clamor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade nos concedida nesta noite. Senhor, que o Senhor venha com teu Espírito, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, tomar a direção de cada palavra, Deus, que irá sair dos meus lábios. Senhor, que teu Espírito possa, Senhor, encher as nossas vidas, para que nós podemos sair daqui inundados da sua glória, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor, a tua palavra, Deus, será expressada aqui nesta noite, Pai. Cada vida, Deus, que está aqui, Senhor, para ouvir a sua palavra, Jesus. Os ouvintes que estão ouvindo esta palavra também. Meu Pai, tu és poderoso, tu és forte, Senhor. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, manifeste o teu poder, Deus, através da sua palavra neste lugar, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Antes de você assentar, ponte o dedo de profeta e profetiza para a pessoa que está do seu lado. O título nesta noite será Guerreiro Missionário Cheio de Poder. Você só cochichou, quero que você solte, enche os pulmões e solta para fora, amém? Guerreiro missionário cheio de poder, amém? Agora brada bem alta aí para todo mundo ouvir. Aleluia, Jesus. Será que o título desta noite para mim e para você aqui, nesta mensagem tão maravilhosa que o Senhor colocou? Pode se assentar, queridos, se assente, graças a Deus, aleluia. Irmão, para me chegar basicamente neste versículo, onde eu li aqui para você, eu quero falar basicamente como esta igreja foi fundada, como esta igreja foi levantada. A Bíblia nos revela, nos afirma que ela foi levantada por um homem cheio de Deus, um missionário bem abençoado. O nome dele, Paulo. A Bíblia diz que o Senhor o convocou, o Senhor o chamou para um chamado não tão abençoado, mas um chamado estreito, cheio de perseguições, de lutas, cheia de tantas afrontas, que era a vida deste homem. A Bíblia diz que esse homem era um perseguidor da igreja, ele assolava a igreja, prendia as pessoas, tanto homens como mulheres, criança, não tinha piedade de ninguém. E a Bíblia diz que no caminho indo para Damasco, o Senhor aparece no resplendor de luz e manifesta para Paulo, através da glória do Senhor Jesus. Paulo fica cego, não enxerga mais nada. E a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que ele foi conduzido até a rua direita,
na casa de Judas, e ali ficou por 3 dias e 3 noites, não comeu, não bebeu, só orou. Deus já tinha basicamente derramado um pouco da sua unção sobre a vida deste homem. E logo depois nós vamos ver o Senhor falando com um homem por nome de Ananias, e disse para ele: Ananias, eu quero que tu vai à rua chamada direita, vai até a casa de Judas, porque eu tenho provido para mim um homem ali. Eu vocacionei ele para uma missão, a qual ele não vai só ficar aqui dentro de Jerusalém, mas ele vai andar por terras estranhas, vai caminhar por terras estranhas, e o meu nome há de ser glorificado. Mas fale para ele, ele vai ser um vaso escolhido, mas o caminho dele não vai ser bom, vai ser estreito. Fale para ele que ele vai levar o meu nome diante dos reis, diante dos gentios e diante de todo o Israel. Ele vai levar o meu nome. Deus basicamente levou aquele profeta para terminar a obra que Deus havia começado. Sabe por quê, irmão? Deus não deixa a obra pela metade, Deus completa ela. E se você veio nesse lugar hoje com a metade da obra que Deus começou, em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai terminar a obra que Ele começou na tua vida. Eu vejo que Ananias impôs as suas mãos e colocou aquela mão cheia de fogo, de glória. Paulo foi batizado no Espírito Santo, caiu dos seus olhos a escama. O testemunho de Paulo não era tão bom. Todo mundo conhecia a fama dele, todo mundo sabia que ele não valia nada, ele era um perseguidor. Por mais formado que ele era, falava 5 idiomas, ele era um homem conhecido de todas as letras, mas ele perseguia um povo que adorava Jesus, que cria na ressurreição de Jesus. Então se levantaram os cristãos, os judeus ali de Damasco, e pau na cabeça dele. Por mais que às vezes ele ganhou algumas almas ali, muitos começaram a persegui-lo para tentar eliminar a vida dele da face da terra. Agora presta atenção numa coisa, que é uma coisa muito interessante do que eu quero falar para a sua vida neste lugar. Quando alguém tem uma promessa de Deus, que Deus vaciona, que Deus levanta, Deus escolhe no ventre. E quando Deus escolhe no ventre, pode Satanás sair do inferno, achar que vai acabar com a vida de um ser humano que Deus escolheu, ungiu, separou desde o ventre. Não vai acabar, porque Deus apenas começou a obra, e Ele é fiel para terminar a obra. Abaixai de comanar, abaixuri me canto e acergue. E eu posso imaginar aqui, irmão, que ninguém quis receber a vocação de Paulo, depois de ele ter sido transformado, queimado com a glória. Ninguém quis receber a vocação dele. Sabe, os irmãos de Damasco não quiseram ele ali. Foi para Jerusalém, também os irmãos não quiseram receber ele ali, porque olharam para o mau testemunho dele. E eu quero falar para a sua vida, irmão, se tem uma coisa que é ruim, é você sofrer rejeição, ser desprezado por alguém. Isto é muito ruim. Você ser discriminado é por alguém, talvez pela sua cor, talvez pelo seu modo de falar, talvez pelo seu modo de vestir, alguém lhe criticar a sua vida. Mas deixa os críticos para lá. Você só tem que fazer uma coisa: olhar para Jesus e caminhar, porque a tua vitória não está no começo, não está no meio, a tua vitória está no fim. E é no fim que Deus vai mostrar para os teus adversários que estão do seu lado, que Ele lhe escolheu, que Ele lhe levantou, e Ele vai te honrar na terra. Eu posso imaginar, meu amado irmão, que o Senhor, Ele escolheu esse homem, não foi para ele ficar preso dentro de um lugar, não. O Senhor escolheu para levantá-lo, para ser a diferença.
Agora presta atenção, Paulo sai e vai para a terra do seu parentesco, vai para Tarso, vai morar em Tarso. Quem sabe você não está num Tarso escondido, rejeitado por alguém. Alguém pisa em você, alguém humilha você, alguém não acredita na vocação que Deus tem para a sua vida. Paulo foi ficar em Tarso. O pai não aceitou ele, a mãe também não. Ele ficou lá em Tarso. Até o momento em que Deus disse: agora eu vou agir e agora eu vou começar a terminar aquilo que eu falei. Da onde ele estava a 300 quilômetros de distância. Da onde ele estava, lá em Tarso. Aí pegaram, irmão, um homem por nome de Barnabé, que era filho da consolação, para enviar para uma pequena igreja de 6 membros. Mas aqueles membros eram desprezados, porque eram negros. Eram membros que aceitaram a Cristo, mas a igreja deles não era tão rica. Era uma igreja bem pobrezinha. Era 6 negros que habitavam em Antioquia. Antioquia, quando você fala em Antioquia, sabe que é terra de negros. Então eles habitavam lá. E Paulo estava em Tarso. Barnabé foi enviado para ir a Antioquia fazer missões. E a Bíblia diz que esse homem, por nome de Barnabé, ele se lembrou do que Paulo havia falado em Damasco. Paulo estava lá em Tarso. Ele havia também se lembrado do que Deus havia falado para a vida de Paulo. Então ele pega suas malas para ir fazer a missão ali em Antioquia. Ele passa, antes de chegar a esse determinado lugar, ele vai a Tarso. E quando ele chega em Tarso, você sabe que Paulo tinha uma profissão que era fazer tendas. Era tipo esses hippies que saem pelo mundo, pelo Brasil, fora do mundo, fazendo aqueles colares, brinco, tantas coisas que eles fazem. Então Paulo estava lá. A história diz que Paulo estava na última fila da barraca. E ele estava lá fazendo as suas tendas. E quando então Barnabé entra naquela feira livre, que ele vai até o final, aonde estava este Paulo, ele vê ao longe e grita: Paulo, meu amigo, quanto tempo, que saudade, Paulo. Aí ele abraça, ele beija Paulo e diz para ele: olha, é tempo agora de você exercer o ministério que Deus responsabilizou sobre a tua vida. É tempo de você ganhar almas para o Senhor. Deus não te encheu para você ficar parado. Deus te encheu do poder para ganhar almas no reino de Deus. Aí eles vão: mas na onde eu vou? Nós vamos para Antioquia, Paulo. A igreja que era pequenina, desprezada, que ninguém dava nada, tinha 6 membros. Então eles começam a fazer um trabalho de missão e vai evangelizando, vai convidando as pessoas. Almas foram sendo batizadas no Espírito Santo, almas foram sendo restauradas e Deus levantou uma grande obra ali. A igrejinha de simplesmente 6 membros, depois de um determinado tempo, a igreja passou a ter 3.000 membros, sabe, irmão? E a Bíblia diz que Deus começou a levantar profetas e levar para Jerusalém, dizendo que Deus ia destruir aquele templo. Jesus chorou 70 anos antes da destruição do templo de Jerusalém, e eles não acreditavam, porque tinham o nariz em pé, porque eles eram orgulhosos, eles achavam que só eles podiam. Mas a Bíblia diz que Deus levantou esses homens de Antioquia para suprir as necessidades daqueles que iriam precisar. Alguém está achando que não vai precisar de você, irmão? Hoje ele pode estar igual aquele gaúcho andando por cima da carne seca. Um dia ou outro alguém vai precisar de você, irmão, e você não vai virar as costas para ele, não. Você vai ajudar para mostrar que o teu Deus é poderoso. Jerusalém, os membros de lá passando fome.
Sabe o que acontece, amados? Aí a igrejinha que era desprezada, humilhada, os negros que eram rejeitados, começaram a mandar ouro, prata para Jerusalém para suprir as necessidades deles. Deus falou uma profecia, depois cumpriu. Agora Deus pega Paulo depois de 14 anos e leva em Jerusalém. Sabe para fazer o quê? Para Pedro, Tiago, João, aqueles que rejeitaram a vocação de Paulo. Sabe para fazer o quê? Ó, esse microfone aqui, se você engolir ele reto, dá para engolir, mas atravessado não dá, irmão. Deus pegou Paulo para levar lá em Jerusalém, diante daqueles homens orgulhosos, soberbos. Sabe para fazer o quê? Para engolir Paulo depois de 14 anos. Alguém pode não dar nada por você, meu irmão, mas Deus, Ele está vendo tudo. Deus vai lhe recompensar, porque Ele é Deus que tem vitórias para a sua vida. Aí Paulo vai lá para esta cidade, sentiu desejo para ir para essa cidade por nome de Éfeso, uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade que tinha um comércio aberto, uma cidade que aonde qualquer comerciante que chegava se dava bem. Ali tinha de tudo nesse comércio. Era comércio de madeira, e tinha um comércio ambulante, que eles vendiam uma imagem da deusa Diana. Então quando Paulo, ele chega nesta cidade, ele vê uma cidade grande, uma cidade bem enorme. Era essa cidade de Éfeso, uma das maiores cidades do Império Romano. Era a capital da província, chamada Ásia Menor. E a Bíblia diz que hoje, no século 21, pertence à Turquia. E a Bíblia diz que entre as suas construções destacava-se o templo da deusa Diana. Esta deusa Diana era a deusa da sensualidade, era a deusa do amor. E nessa cidade existia pessoas que não eram evangélicas, não havia aceitado a Cristo. A Bíblia diz que eles eram um povo pagão que se prostrava diante das imagens de escultura. A Bíblia diz que então ele começa a andar por esta cidade, começa a ver 1 milhão de habitantes sem Deus, sem Jesus, sem uma chance de ser salvo. E a Bíblia diz que Paulo, por ele ser um missionário cheio de poder, eu desacredito, irmão, de um evangelho fracassado, que não existe milagre, não existe cura. Eu só acredito no evangelho que tem poder, glória e unção de Deus. Aí eu acredito que realmente o evangelho, nós temos alguém a espelhar. Jesus, aonde ele chegava, demônio corria. Jesus, aonde chegava, o paralítico saía andando. Jesus, aonde chegava, o cego enxergava. Aonde Jesus chegava, algo acontecia, irmão. Então o evangelho de Jesus é um evangelho poderoso para salvar, libertar, transformar a vida e levar para o reino do céu. Eu vejo aqui que tinha uma biblioteca, um teatro, somente sentado caberiam 25 mil pessoas assentadas neste lugar. Mas quando Paulo, ele colocou ali em seu coração, em fazer a missão para ganhar almas para o reino do Senhor, eu vejo uma coisa muito interessante, irmão. Eu vejo algo muito diferente. Você sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que esta igreja, o povo embriagava, porque já nesse tempo existia bruxaria, feitiçaria, satanismo, existia exorcismo, existia tudo nessa cidade. Os macumbeiros mandavam na cidade, meu irmão. O macumbeiro, o cavalo de Satanás, só manda num bairro, numa rua, numa cidade, só se nós queremos.
Quando existe homens e mulheres que têm poder de Deus, o diabo não fica, ele cai fora. Aonde brilha a luz, as trevas têm que desaparecer, irmão, tem que cair fora. Potestade, principados, tem que cair por terra. Por isso que nós não podemos aceitar, irmão, um evangelho fajuta, um evangelho, irmão, que não tem poder de Deus, onde as pessoas proíbem a ação do Espírito Santo, proíbe as pessoas falarem línguas estranhas, proíbe as pessoas pular, sapatear. Quando vê um crente pulando no poder, diz que é meninice, diz que aquilo não existe. Existe não só aquilo, mas existe mais do que aquilo, mais do que nós podemos imaginar, irmão. Entenda bem que quando ele encontra, olha, por isso que às vezes nós encontramos pessoas que é simplesmente só batizadas. Só isso não vale. Tem que um quê a mais de Deus. Porque Paulo, andando pelas ruas dessa cidade por nome de Éfeso, ele encontrou 12 crentes. Encontrou 12 crentes nessa cidade. E quando ele anda por essa cidade, ele encontra eles e diz: a paz do Senhor, amados, que prazer. Aí eles olharam e disseram: mas como tu sabe que nós somos crentes? Ele disse: é simples, o Espírito que habita em mim, ela habita em você. Ele testificou que ambos somos servos de Deus. Aí Paulo mostrou para eles a luz da revelação e disse assim: vocês conhecem o Espírito Santo? Eles olharam e disseram assim: nós nunca ouvimos falar em Espírito Santo. Por onde ele passou? Não tinha intimidade com Deus, não conhecia o Deus que habitava dentro da vida de Paulo. Aí Paulo disse: então espera aí, faça um círculo aqui. Isso eu estou falando para você, não era dentro da igreja, não era dentro de um supermercado. Isso que eu estou falando para você foi na rua da cidade de Éfeso. Eles deram a mão, Paulo começou a orar por eles, colocou aquela mão cheia da unção, e eles foram batizados no Espírito Santo, pulando, glorificando, exaltando. Uns profetizou, outros falou línguas estranhas. Então esse é o poder do Espírito Santo que quer entrar na sua vida, nesse lugar. Foram batizados com o Espírito Santo. Você sabe que alguém que é batizado no Espírito Santo, principalmente aqueles que são novo batizado, qualquer se rela num fio, ele já está no gás. Hoje não, irmão. Hoje as pessoas vêm para a igreja tão cheias de protocolos, que às vezes para pegar no tranco é igual o carro velho. Você empurra uma vez, não pega, empurra a outra, não pega, empurra a outra, não pega. Dá vontade de jogar no ferro velho, irmão. Eu quero te dizer, irmão, o poder de Deus, a igreja, você tem liberdade para adorar a Deus. Aí aqueles 12 homens já estavam preparados para fazer missões. Estava preparado para receber a grandeza de Deus. Então Paulo montou uma estratégia para andar nessa cidade. Uma cidade, irmão, que basicamente ali habitava o homem carnal, a natureza carnal, o homem que não conhecia Deus. Habitava o engano, a mentira, pecados, furtos, palavras torpes, prostituições, avareza, chocarrice, fornicários, homens avarentos, impuros, idólatras, homens que viviam nas trevas, homens que não tinham justiça, mas habitava a injustiça na sua vida, homens desobedientes, adúlteros, orgulhosos, soberbos, homens que tinham arrogância. Eles não acreditavam no Deus que Paulo havia pregando. E é uma coisa muito interessante, irmão, que quando então ele anda, foi interrompida as suas pregações, ele teve que sair dessa cidade por um determinado tempo, por causa das perseguições daqueles homens de Éfeso. Ele teve que sair dali. Agora presta atenção que depois de um determinado tempo ele volta de novo. Missionário cheio do poder, irmão, ele não pode desistir, ele não pode parar.
Alguém está lhe perseguindo, lhe afrontando, lhe humilhando. Mas não pare, irmão, prossiga. Deus vai te honrar. A unção de Deus vai descer na tua vida. Por que desistir, irmão, se o teu caminho está tão próximo de você receber a vitória de Deus? Quando está tão próximo de você tomar posse da sua bênção, você pensa em desistir. Olha aqui, ele diz: aonde é a sua igreja? Ele diz: é numa ruinha bem aqui, num bairro bem longe. Paulo disse: não, eu quero fundar uma igreja, mas do lado daquela ali, do templo da deusa Diana. E os homens do comércio ganhavam muito dinheiro, irmão, vendendo nichos da deusa Diana, vendendo imagens esculpidas pelas suas mãos. Eles ganhavam muito dinheiro, porque o povo de lá estava com a sua visão tampada, cegos, não enxergava a realidade. Então eles ganhavam muito dinheiro, ficaram ricos nas costas das pessoas. Agora eu vejo que quando Paulo começa a fazer um trabalho de evangelização, de missão ali nesse lugar, eu vejo que uma vez por ano se reuniam os bruxos, macumbeiros, se reuniam pessoas para fazer trabalhos em pró disso, para enganar as pessoas, para iludir as pessoas, para ludibriar as pessoas. Aí a tua Bíblia diz assim que Paulo, justamente no dia da festa deles, no dia que eles estavam ali na sua festa, a qual o bruxo estava realizando o ritual. Você sabe, irmão, que este versículo, a parte A desse versículo, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda. A Bíblia diz que esse vinho tinha um deus por nome de Dionísio, Baco. Era o deus Baco, era o deus do vinho. Você sabe que uma pessoa que bebe muito, você sabe, uma pessoa que é viciada em bebida, ele sempre vai por caminhos errados. Fica uma presa fácil para o diabo entrar na vida dele e praticar um homicídio, se matar, fazer coisas parecidas com essa. Você sabe que fica muito fácil. Então Paulo, ele vai fazer o seu trabalho, vai realizando, e quando então eles começam ali a realizar aquele culto pentecostal, não é os cultos de hoje, que quando a pessoa pegou no tranco, o culto já está acabando. Aí ele diz assim: puxa, o culto já acabou, estava tão gostoso, agora que eu comecei a entrar no ritmo do culto, o culto está acabando. Irmão, o Espírito Santo no século 21, ele sofre para trabalhar dentro de algumas igrejas. E uma coisa que eu quero falar para a sua vida, irmão, você tem que dar liberdade para Jesus trabalhar na sua vida. Não importa se o vizinho da direita vai dizer que você está na carne, não importa se o vizinho da esquerda vai dizer que você está na carne. Enquanto eles estão achando que você está na carne, você está enchendo do poder de Deus, está derramando a unção de Deus sobre a tua vida. E olha aqui, irmão, aí eles rola, deram a mão, dá a mão, aí vamos fazer um culto pentecostal aqui, vamos dar a mão. Então eles começam a dar a mão, a encher de glória, de poder, de unção, um pulando, outro sapateando. Os homens que estavam de costa para os pentecostais que estavam ali, um olhou de lá para cá e disse: puxa, que aqueles homens estão parecendo um louco, varrido, pulando, falando uma língua que ninguém entende, o que está acontecendo com eles? Aí um veio de lá para cá, quando ele toca na vida do homem para falar: oi, de onde vocês são? Que país vocês são? Ele sentiu algo tocar em sua vida, sentiu um fogo tocar em sua vida, e ele sentiu trêmulo, ele ficou meio apavorado, e disse: rapaz, o que aconteceu? Eu toquei em você, senti um choque. Eu toquei em você, eu senti algo diferente na minha vida, com vontade de chorar. Eu senti algo ruim saindo de dentro da minha vida. O que aconteceu? Sabe que alguém disse para ele: é o Espírito Santo que faz a diferença. É o Espírito Santo que faz a diferença. Receber a glória. Aí aquele homem
que tocou no outro, disse assim: eu posso chamar mais um? Ele disse: pode ir, chame, traga ele. Aí disse: dá para ele que vocês me deram também. Tocaram a mão na cabeça dele, e eles foram recebendo o batismo com o Espírito Santo, foram recebendo, foram dando lugar àquele mover do Espírito muito tremendo. 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 100.000, 200.000 efesianos se converteram, se rendeu ao Evangelho de Jesus, se converteram ao Evangelho do Senhor. Evangelho de poder, irmão. Por que às vezes nós não conseguimos nem ganhar um vizinho para Jesus, irmão? Por que às vezes nós nem falamos de Jesus, nem evangelizamos as pessoas? Temos muitas oportunidades de evangelizar as pessoas e nós não abrimos a nossa boca para falar de Jesus para as pessoas. Presta atenção, que a Bíblia diz que depois desse acontecimento, o bruxo que estava fazendo o seu trabalho, quando ele disse: amados, eu vou tirar um coelho de dentro dessa cartola, ele viu que todos estavam virados de costa para ele. Ele disse: o que está acontecendo aí? Espera aí. Aí ele disse, chega diante de Paulo e disse: eu vou jogar uma maldição em você. Eu tenho certeza que Paulo olhou para ele e disse assim: em mim não pega a maldição, meu amigo, porque você vai jogar em mim, ela vai cair por terra, porque eu tenho uma proteção de sangue do Cordeiro sobre a minha vida, e por dentro eu tenho fogo do Espírito Santo de Deus. Não pega em minha vida. Aí a tua Bíblia diz que aquele homem também se converteu. Trouxeram os livros que eles usavam para fazer os seus trabalhos. Foram os livros que eles trouxeram, dava mais de 50.000 peças de pratas. Queimaram tudo, se renderam ao Evangelho do Senhor, se converteram. Agora presta atenção numa coisa que eu quero falar para você. Depois de ter ganhado 200.000 efesianos, uma igreja pentecostal, uma igreja cheia de Deus, uma igreja maravilhosa, era uma igreja muito abençoada, irmão. Agora você presta atenção que a Bíblia nos afirma que o inimigo, ele é paciente, ele é passivo. O povo se converteu, se rendeu aos pés do Senhor, foram libertos da prostituição, foram libertos de inimigos. Porque, irmão, pelo lenço, eu acho muito engraçado, às vezes as pessoas não acreditam em milagres. Pelo lenço de Paulo, pelos aventais de Paulo, Deus operava muitos milagres extraordinários pela vida de Paulo. Pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres muitos tremendos. Acontecia. E aqueles homens então ficaram muito com medo, penalizados, dizendo: olha, você sabe que esse homem aí tem influenciado quase toda a Ásia. Por onde ele tem passado, ele tem ganhado almas. E se nós deixarmos ele fazer isso, o nosso comércio vai cair por terra, não vai prevalecer. O templo da deusa Diana vai ser feito em nada, vai desfazer em nada, não vai prosseguir. Irmão, a igreja era muito abençoada. Paulo ficou 3 anos e meio nesta igreja. Quando Paulo anuncia que ia para outro lugar, que os irmãos não iam mais ver ele, o povo pulou, abraçou Paulo, beijou, disse: não vá, Paulo. Ele disse: não, eu tenho que ir. Aí a tua Bíblia diz que ele foi fazer outros trabalhos. Mas como o inimigo, ele é paciente, por isso que você tem que ter compromisso com Deus, unção de Deus, e ficar atento que o diabo, ele sempre prepara um laço para tentar destruir você, para tentar acabar com você. E a tua Bíblia diz assim, que passado algum tempo, o inimigo lançou um vinho. Ele foi lá no inferno e pegou um vinho, lá na adega, na casa de Satanás, e trouxe, e apresentou à igreja. Trouxe vinho da contenda, trouxe vinho da prostituição, vinho dos adultérios,
viu da mentira, espalhou no meio dos irmãos. Aí aqueles que estavam do lado direito não poderiam olhar para os que estavam do lado esquerdo. Os que estavam lá não olhavam para cá. A igreja virou uma contenda, virou uma dissolução dentro da igreja. Aí eu vejo, meu irmão, que por simplesmente a pessoa não ter visões de Deus, não entender a vocação de Deus, às vezes deixamos ser levado por fofoca, por pessoas que são futriqueiras, que traz fofoca do irmão para a irmã, da irmã para o irmão, para simplesmente você não aceitar o irmão ou a irmã. Mas ao invés de nós ficarmos aceitando futricos, fofoca, sabe o que nós temos que fazer? Ponhar o joelho no chão e orar, clamar para que o Senhor venha derramar o poder dele sobre a tua igreja, irmão. Nós não podemos aceitar, irmão, as pessoas virem falar da outra pessoa para você e simplesmente nós concordarmos com aquilo que a pessoa está falando. Não, irmão, não. Aí a tua Bíblia diz assim, que Paulo, ele estava orando, por ele já ser um homem já velho, calvo, caolho, manco, estava dentro de uma prisão em Roma, dormindo num colchão de pedra, estava basicamente já preparando a sua vida para descer à sepultura. Aí Deus começa a revelar os pecados da igreja de Éfeso, uma igreja poderosa, irmão. Como que nós às vezes damos lugar ao Espírito Santo e depois vamos dar lugar ao inimigo, simplesmente uma calúnia, simplesmente uma calúnia passageira, uma calúnia esfarrapada, sendo que nós nem temos testemunha contra a pessoa. Não, irmão. Crente que tem poder de Deus, ele não deixa ser levado por essas coisas. Não, de jeito algum. Aí a Bíblia diz que Deus começou a revelar o que estava acontecendo dentro da igreja. Por isso que quando você ora, você não precisa de futriqueiro, contendeiro, barraqueiro. Você não precisa de leve de trás. Quando você põe o teu joelho no chão, Deus começa a revelar o que está em oculto. Deus começa a trazer o que está lá nas trevas, começa a trazer para a preciosa luz. Nós não precisamos, irmão, de pessoas que venham a falar da outra, não. Aí Deus mostra para Paulo. Paulo começa a escrever a carta aos Efésios, capítulo 5 e o versículo 18. Ele começou bem antes, falando que há entre vós adúltero, fornicário, há entre vós contenda, há entre vós isso. Então Paulo começou a falar o que estava acontecendo dentro da igreja, escreveu tudo, a revelação que Deus deu para ele. Sabe quem é que estava em Roma? Típico. Ele foi lá. Aí quando ele estava lá em Roma, disse, vou passar para ver o meu irmão Paulo, que estava lá na cadeia. Mas ele passou lá, sabe para fazer o quê? Para fazer fofoca da igreja, do que estava acontecendo dentro da igreja. Aí quando ele chega, Paulo, meu irmão, a paz do Senhor. Quando ele abre a boca para dizer, Paulo, você não sabe o que está acontecendo na igreja de Éfeso. Aí Paulo disse, não precisa falar nada não. O Senhor já revelou tudo para mim. Já falou tudo que está acontecendo. Está aqui o remédio, leva essa carta. Reúne todo mundo, leia a carta. E vocês vão ver o que vai acontecer dentro desta igreja. Quando Paulo então deu essa carta na mão dele, ele passa para o pastor Timóteo, que era um rapaz de 22 anos de idade. Que ele começa a ler. Os irmãos que estavam dentro da igreja, um começou a derramar o seu semblante, o outro também, e começou a ver que aquelas palavras não eram de Timóteo, era do apóstolo Paulo. E a minha Bíblia, tua Bíblia diz que quando ele frisa bem isso, e não vos embriagueis no vinho em que há contenda. Aí ele estufa bem o peito, enche bem os pulmões e diz, mas enchei-vos do Espírito. Quando você enche do Espírito, meu irmão, o inimigo não pode permanecer diante de você. Ele não pode permanecer diante de você, meu irmão, porque você tem o Espírito de Deus. Deixa eu falar uma coisinha para você aqui ainda, do que eu quero falar. Quando eu vejo no Velho Testamento, aliança do Velho Testamento, meu irmão, eu vejo que Deus operava muito. O Espírito descia do céu, usava uma pessoa por determinado tempo, depois o Espírito Santo retornava
ao céu. Ele enchia a pessoa, ele capacitava a pessoa para aquela função e depois ia embora, retornava para o céu novamente. Aí eu vejo, irmão, na vida de um homem, por nome, ali os dois velhinhos, por nome de Eldade e Medade. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz assim, que quando esse homem, eles estavam ali reunidos, Moisés, por causa da sua tarefa, Deus queria dar do Espírito que estava na vida de Moisés para a vida dos 70 anciões. Os dois velhinhos estavam inscritos, mas não estavam dentro da congregação, estava fora, no arraial. E a Bíblia diz assim, que esses dois velhinhos, aqueles 70 receberam uma porção do Espírito que estava sobre a vida de Moisés, mas depois nunca mais profetizaram. E aqueles dois velhinhos que estavam fora, Eldade e Medade, o Espírito do Senhor repousou sobre a vida dele. Aqueles dois velhos começaram a pular, a profetizar, dizendo: eis que eu sou o Senhor, eis que eu sou Jeová. E a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que Josué, por ciúmes de quem estava adorando a Deus, chegou até Moisés e disse: Moisés, tem dois velhos que estão lá fora profetizando em nome de Jeová. Moisés olha para ele e diz para ele: Josué, tem tu ciúmes de mim? Tomara que todo Israel fosse profeta. Quanto mais profeta na igreja, mais avivamento. Quanto mais profeta na igreja, mais ganho de alma. Quanto mais profeta na igreja, irmão, mais vida, mais esperança para a igreja. Igreja que não deixa Deus levantar profeta, pecado de adultério, fornicação, muitas coisas que ficam escondidas, porque as pessoas querem calar a voz de profetas, querem calar a voz daqueles que Deus usa. Mas eu quero falar para a sua vida, irmão, você que está aqui neste lugar hoje, você é um vaso de Deus, você é um profeta e uma profetisa para falar a verdade, não é meio termos, fala a verdade, para que o Senhor possa te usar. Pastor, mas quando eu falo a verdade, há tantas lutas na minha vida, os outros me perseguem, me afrontam, falam que eu não sou de Deus. Que é isso, irmão? Não precisa temer não, deixa Jesus bradar na sua vida. Fale o que quiser, irmão, fale bem ou mal, deixa Jesus usar a sua vida na terra. Quer um outro exemplo? Eu olho na vida de Eude. Deus encheu esse homem, o Espírito de Deus capacitou ele para destruir o rei da Síria, a qual Israel estava preso sobre cativeiro. Deus levantou esse homem com uma unção tão poderosa e destruiu os inimigos, ponharam os inimigos por terra. Por isso eu quero lhe dizer para a sua vida, irmão, que aonde há uma mulher, aonde há um homem que dê liberdade para Deus, Deus sempre vai falar, Deus sempre vai realizar os seus projetos para mostrar que ninguém pode calar a voz de Deus. Ninguém. Eu vejo, irmão, que Deus levantou Davi, um menino de 17 anos de idade, rejeitado pelo pai, pela mãe, rejeitado pelos irmãos, rejeitado pela sociedade. Deus lá do céu olhava e disse: aquele lá me serve, porque ele tem hora para sair e não tem hora para voltar. Ele não temes a lobo, ele não temes a leão, ele não temes a urso. Então eu vou derramar minha unção sobre a vida dele, para mostrar para esse povo que eu o escolhi na face da terra. Por que que Deus ungiu Davi? Para matar o gigante Golias que estava lá na frente. Você pode se conformar por ser pequeno, talvez por ser desprezado, irmão, mas o que Deus tem dentro da sua vida, ninguém pode tomar, ninguém pode tirar o que Deus tem reservado para você.
marcha na terra, irmão, anda. Você é um missionário não vazio, você é um missionário cheio de poder para levar o nome de Jesus nessa cidade, fora dessa cidade, para que o nome do Senhor seja exaltado. Quando eu vejo o Espírito do Senhor na vida de Pedro, até a sombra dele curava, até a sombra de Pedro curava. Quando eu vejo que homem de Deus é ungido por Deus, se cair na sepultura, até osso levanta mortos. Foi assim que aconteceu na vida de Eliseu. Irmão, por que às vezes eu analiso a Bíblia e vejo que Deus não pegou aqueles 70 velhos e levantou? Deus pegou justamente Eldade e Medade, que estava fora do arraial. Por que você acha que Deus não levantou nem os homens que estavam do lado de Elias? Deus foi buscar um homem lá na roça, arando terra. Deus estava lá trabalhando. Deus pegou Eliseu e levantou Eliseu com poder e autoridade para ser o sucessor de Elias na face da terra. Deus te pegou lá fora, irmão, para trabalhar na sua vida, para te encher do poder, da glória de Deus. Não despreze, irmão, que Deus tem reservado para a sua vida. Não deixe, irmão, aquilo que Deus tem a trabalhar para a sua vida, simplesmente porque aquele dali está lhe perseguindo, simplesmente aquele dali está lhe perseguindo, está falando a sua vida. Irmão, continue fazendo o que Deus lhe responsabilizou sobre a tua vida, e você vai ver que aquele lá da direita, aquele lá da esquerda, uma hora ou outra ele vai ter que aplaudir a tua vitória, porque o Deus que lhe chamou, Ele não é Deus mentiroso, Ele é Deus de verdade, Ele é Deus de justiça. Por quê, irmão? Que Deus pegou esse homem aqui para ungir ele, levantar, para que ele fosse fazer a obra. Porque aqueles que estavam ali não tinham condição, não tinham disponibilidade para fazer o que Paulo ia fazer. Mas somente Paulo, que Deus escolheu para levantar e fazer a obra de Deus. Deus precisa te encher. Só que se você não abrir a sua porta, Deus não pode entrar. Deus não pode fazer. Você precisa abrir o seu coração para que o Senhor venha trabalhar sobre a tua vida. Olha para essa pessoa que está do seu lado, dá uma cotovelada na costela dele e diz para ele: dê lugar ao Espírito Santo. Precisa dar liberdade ao Espírito Santo para trabalhar. Há quanto tempo você não fala línguas estranhas? Agora, hoje você sente até vergonha de falar línguas estranhas. Tem vergonha de falar línguas estranhas. Isso aí eu já me acostumei, pastor, eu já me adaptei. Não, se você enferrujou, você não adaptou, você enferrujou. Jeová precisa derramar o óleo dele na sua vida, para que o nome dele venha a ser glorificado na sua vida. Amados, eu não vou mais avante, eu quero pedir para você se colocar em pé. Quero chamar aqui o conjunto Amor Sincero, aqui ainda, para estar louvando a Deus com mais um louvor. Deus. Aleluia! Aleluia! Oh, Espírito de Deus, Tu és soberano, Senhor, dono da terra, do céu e do mar, aquele que fez tudo com as suas próprias mãos. Aleluia! Que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória,
seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, Senhor, ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, aleluia, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, Senhor. Minha alma anseia por ti. 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 Agora bem silencioso. Dê o melhor para o Senhor Deus agora. Agora dê a mão ao seu irmão onde você está agora nesse momento. Pegue na mão dele com bastante convicção que você está certo, que nesse momento, poderoso Deus, o que está sentado no trono de glória, Ele vai derramar uma porção de bênção sobre as nossas vidas, e nós vamos profetizar, porque a glória desta casa vai ser maior do que a da primeira, porque nós profetizamos que o Rei dos Reis, Ele já nos abençoou. Alabação de Caia e balação de Nácia. Mais lento agora, só assim, só você, suas vozes. Aleluia. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Senhor. Minha alma anseia por Cante, ti. cante, cante, diga a Ele. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia Aleluia. por ti. Minha alma anseia por ti, mais uma vez. Minha alma anseia. Canta, igreja. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Mais uma vez, canta assim, cante comigo assim.
por ti, Senhor. Minha